vídeo de hoje, pessoal, trago para vocês um assunto extremamente importante, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, nos dias atuais. Pornografia. Mas na verdade, a gente não fala só sobre a pornografia. Pornografia é só mais uma das coisas. A gente fala sobre dopamina barata, dopamina rápida, sobre os prazeres, prazer momentâneo, distrações. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez você até tenha a sensação de que você é livre porque você pode fazer o que você bem entende, o que você quer. Mas você não percebe que você foi treinado para querer exatamente aquilo que te destrói. Exatamente essa coisa. Antigamente, pessoal, os impérios, eles controlavam as pessoas pelo medo, através do medo. O Império Romano, por exemplo, ele crucificava os rebeldes em público para gerar terror, para gerar medo nas pessoas. Só que hoje não é mais assim. Hoje a coisa é mais atualizada, entendeu? Hoje eles não te ameaçam mais com espadas, com lanças, enfim, como era antigamente. Hoje eles te seduzem com telas. Então, a coisa está um pouquinho diferente do que era antes. Porque o sistema, ele descobriu algo que é muito mais eficiente do que o medo. Muito mais eficiente do que o medo ou a própria dor em si. Sabe o que é? O prazer. Simples assim. O prazer como ferramenta de escravidão. Olha só que legal. E o que antes era feito com correntes, hoje é feito com dopamina, telas. Várias formas de dopamina, na verdade, mas tela é só mais uma delas. A pornografia, pessoal, é o campo de batalha mais silencioso da história, porque não se ouvem tiros, não se ouve nada. É tudo bem silencioso. Isso depende, né? Mas o ponto é esse, não se ouvem tiros. Só que milhões de jovens são neutralizados por essa baboseira todos os dias, sem nem perceber. E é verdade, porque eu já fui um desses jovens. Já fui. Graças a Deus, liberto desde metade do ano passado, junho de 2024. Última vez, e dessa vez foi a boa, assim, ó. Acabou. E antes da gente partir para continuar o vídeo, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue se libertar da pornografia? Pessoal, não é segredo, é simples. Você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus mais do que você ama o seu pecado. Você não abandona o seu pecado para estar com Deus. Você precisa estar com Deus para se livrar do pecado. Porque é Ele que te capacita, é Ele que te ajuda. Entendeu? E assim, mesmo que você esteja caindo, você continua perseguindo a Jesus Cristo. Vai chegar um ponto que você vai amar tanto a Deus que você não vai mais conseguir tolerar aquilo. E depois de você pedir por ajuda, você acha mesmo que Deus vai te abandonar? Você acha mesmo que ele não vai te ajudar? Só que você precisa continuar perseguindo. Você precisa continuar fazendo a sua parte. Busque a Deus. Seja firme com o não que você diz ao pecado. Vai dar certo. Eu tô te falando que vai dar certo. Eu fiz. Eu já passei por isso. Muitas quedas, muitas recaídas. Hoje de pé, hoje firme. Então, pessoal, é possível. E você vai conseguir. Continuando, pessoal, o que eu queria falar. Você acha que consome pornografia porque você acha natural. Alguns de vocês ainda têm esse pensamento. Outros de vocês consomem porque, enfim, a gente tem problema com isso, é um vício como qualquer outro, só que você tem noção de que aquilo ali é ruim. Só que você está caindo, só que você sabe que é ruim. Mas tem gente que não, acha que é tranquilo, natural. E para aqueles que acham que é natural, você já parou para se perguntar por que a pornografia é gratuita, ilimitada, incentivada, normalizada? Você já parou para se perguntar? Tenho certeza que não. Pelo menos eu, quando assisti, eu nunca me perguntei. E você sabe por que esse vício nunca vai ser combatido da mesma forma que os outros vícios são? Porque isso não é apenas sobre prazer, é sobre dominação, pessoal. Quando um homem ele se torna escravo da pornografia, a queda é feia. Essa é a queda da humanidade, né, da sociedade. Continuando, quando um homem ele se torna escravo da pornografia, ele perde o foco, a energia vital, a força espiritual, perde a clareza, perde a vontade de lutar. Dopamina, esse prazer barato. Eu não tenho palavras para descrever para vocês quão ruim é isso.
Mas eu não preciso de palavras, é só você olhar ao seu redor. Talvez para si mesmo. Olha como é que tá feia a situação. E esse homem, pessoal, escravo da pornografia, que perdeu já a vontade de lutar, a vontade de perseguir alguma coisa, ele não é uma ameaça para ninguém, entendeu? Ele já não tem mais ambição, ele já não quer mais conquistar nada, ele não quer perceber, ele não quer lutar. Ele já está satisfeito, ele talvez até não satisfeito, mas ele perdeu a força. Toda vez que você consome esse conteúdo, o seu cérebro ele libera uma avalanche de dopamina. Só que com o tempo, o nosso cérebro ele vai parar de reagir a essa mesma dopamina com a mesma intensidade. Que é a mesma coisa que a gente observa com o uso de drogas, que nos primeiros usos é uma coisa, é uau, e de repente não é mais tão uau. E aí você começa com o abuso, buscando aquela mesma sensação que nunca vai se repetir. É assim com a pornografia, é assim com todos os prazeres. E esse é o caminho da destruição. Uhul. Mas então você busca mais vídeos mais extremos, vídeos diferentes, estilos, mulheres de cores e tamanhos diferentes, situações mais absurdas. E aí você se torna literalmente um dependente. E não se enganem, pessoal, é o mesmo ciclo de um viciado em droga pesada. É o mesmo ciclo. Ativa-se as mesmas. Me perdoem se o termo estiver incorreto, mas ativa-se as mesmas vias neurais que a de um viciado. Só que é pior, porque nesse caso, a maioria não reconhece que é viciado. Falando da questão da pornografia, né? E o sistema ele sabe disso, ele sabe que um exército de homens viciados em prazer nunca vai questionar nada, nunca vai confrontar nada, nunca vai liderar nada. E não, eles não querem que você seja casto, eles só querem que você nunca reaja, que você nunca seja forte, que você nunca questione. Querem que você apenas siga o fluxo, entendeu? E a gente falou agora sobre a pornografia, só que vai muito além disso. Acho que eu falei antes. É o vício em redes sociais, séries, jogos, compras, até mesmo comida. Como eu falei, são prazeres, né? Dopamina rápida. Tudo isso foi moldado para nos gerar picos de prazer. E depois disso, a apatia. As plataformas, pessoal, elas estudam o seu cérebro. Redes sociais, essas empresas, elas investem bilhões em estudos, em psicologia, para estudar exatamente como funciona o seu cérebro, como você responde a tal estímulo, que resultado isso vai ter. Você acha que o Instagram é da forma que ele é por acaso? Não é, pessoal. Cada cor, cada botão em cada lugar foi pensado exatamente. O Reels, ele funciona da forma que ele é por um motivo. Nada disso é coincidência. Por que você acha que você fica preso na rede social? Você até você sente que você está preso. Você passa horas ali e você fica exausto. A sua energia ela foi drenada. Você se sente exausto, cansado, letárgico. E horas se passaram. Horas. E é assim, não só um dia ou outro. São todos os dias, pessoal. Eu estudo bastante, eu pesquiso bastante. Pessoal, tem pessoas que passam 6, 8, 10, às vezes 12 horas no celular por dia. Por dia. Então, as plataformas, elas estudam você. Elas sabem exatamente como te prender. E elas fazem isso com precisão cirúrgica, pessoal. Cirúrgica. E o pior de tudo, pessoal, é que depois de anos nesse ciclo, o seu cérebro, ele já não reage mais. Já não reage mais da mesma forma ao que é simples, puro, verdadeiro. Você se torna literalmente incapaz de desfrutar do que é a vida real, o verdadeiro, o simples. Você perde a capacidade de se relacionar com alguém de verdade. E entrando um pouquinho só nesse assunto de perde a capacidade de se relacionar com alguém de verdade, você vê rede social, você vê um monte de casais, o padrão é esse, tem que acontecer isso, senão não é de verdade. Pessoal, rede social é uma praga. Quantos relacionamentos já acabaram por causa disso? Por criar padrões irreais.
que são mentira, na verdade, são só postagens. Nem mesmo a pessoa que postou aquele padrão tem esse padrão no relacionamento. É uma farsa. E você perde também a capacidade de você se relacionar com Deus com profundidade. Você está sempre distraído. Quando você não está ocupado, você está distraído. E aí como é que faz? Então, depois de tudo isso, você se torna um zumbi funcional. Basicamente isso. Talvez você que está me escutando, talvez até pense, é só um vídeo, é só uma distração, é só um prazer, só para dar uma aliviada na tensão do dia. Mas esse só tá roubando a tua alma. Hoje você troca propósito por prazer. Você está trocando a tua identidade por impulso, por impulsos. Se me permite te falar uma coisa, você não foi criado para viver assim, dessa forma. A gente foi criado para algo muito maior, para algo diferente. Você não está aqui, você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu só para consumir e depois morrer. Você nasceu para viver. Você nasceu para conquistar, para batalhar, para ser forte. É para isso que a gente está aqui. Eu vou te falar uma coisa. Cristo, ele quer nos libertar, mas a prisão, ela não tem grade. Ela tem vícios. E o primeiro passo para você ficar livre, para você ser livre, é você admitir que você está preso. Então desliga a tela, volta para o silêncio, busca Deus de verdade. Você ainda pode ser quem Deus te chamou para ser, quem você nasceu para ser. Você foi chamado para esse mundo por uma razão. Não é para pouca coisa, não é só para distração, não é só para o prazer, não é muito menos para o pecado. Você nasceu para algo grande. Todos nós nascemos. Que é o que diz na Bíblia, né? O uso do... Fone, achei que estava piscando aqui. Que é o que diz na Bíblia lá sobre os talentos. Todos nós recebemos talentos, mas a maioria de nós enterra esses talentos. Você nunca desenvolve os dons, os talentos que Deus te deu. Você enterra, mas a gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para crescer, para desenvolver. Só que pessoas assim são perigosas. E é por isso que o sistema faz o que faz, para te manter adormecido, para te manter longe de Deus, longe de casa. Mas você ainda tem chance, ainda há esperança. Enquanto o seu coração ainda bate, enquanto você ainda respira, há esperança, ainda há chance. Eles querem que você continue perdido no prazer, na distração, distraído, fraco, mas Deus quer você de volta. Jesus te quer de volta para Ele, de volta para casa. Enquanto o mundo, enquanto o sistema, ele quer um escravo, Deus quer um filho que Ele mesmo criou. Só que a gente é rebelde. Só que a gente pode voltar para casa. É uma escolha. E você pode fazer essa escolha hoje, agora. Para você que já fez, meus parabéns. Para você que ainda não fez, ainda há tempo. A escolha ainda é sua, enquanto há tempo. E ainda há. Meus amigos, nos vemos na próxima.